Estamos na lição 9 e só temos 10 lições. Eu sei, eu estou ficando um pouco triste com isso porque eu estou me divertindo muito. E também quero dizer que o conteúdo desta lição é muito importante. Quando eu ministrei sobre isso ou quando leram um livro, algumas pessoas me disseram: Este é o aspecto que realmente me toca. O título dessa lição é Extrair dos Poços. Quero que vocês leiam comigo o capítulo 7 de João. Jesus fez essa declaração: Se alguém tem sede, e acredite em mim, quando você está no deserto, você tem sede. Venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu coração. Ele falou a respeito do Espírito que aqueles que creem nele receberiam. Então, gente, o deserto é uma terra seca. Não é um lugar onde experimentamos um derramamento do Espírito de Deus. A chuva do seu Espírito. Lembram? Peça-me chuva no tempo da chuva serôdia, como Deus espera pelo precioso fruto da terra, como um fazendeiro espera pela chuva serôdia. Não é tempo de chuva. Esse é o tempo em que temos que extrair dos poços, ok? Então, de seu coração fluirão rios de água viva. Agora, percebam que ele fala rios, plural. Porque ele está falando sobre o Espírito, tá? Em Isaías 11:2, Isaías fala sobre o Espírito de Deus que estará sobre Jesus. E ele é chamado de Espírito de conselho, Espírito de sabedoria, Espírito de compreensão, Espírito de força, Espírito de conhecimento, tá? Mostrarei algumas escrituras e provérbios. É bem interessante. Olhem só. A sabedoria flui dos sábios como um rio borbulhante. Tá bom? Vamos olhar o outro. A compreensão é uma fonte de vida. Estamos falando de poços e riachos aqui, tá? Estão vendo isso? Vejam esse. O conselho do coração de um homem é como águas profundas, mas o homem ou mulher de entendimento o extrairá. Como extraímos? O livro de Provérbios nos diz isso. A boca, todos dizem a boca do justo é uma fonte de vida. O poço é o topo, a água vem da terra, tá? Veem isso? Então, agora vou contar sobre a época em que eu estava no segundo grande deserto que durou 18 meses, quando eu era um pastor de jovens. Tínhamos acabado de começar, mas eu sentia um pouco de secura, sabe? Eu me lembro que tinha um parque estadual lá perto de casa, era o Parque Estadual Weikaiva. E eu tinha uma pequena barraca, uma pequena mochila e não poderia dirigir até lá. O acampamento era longe e tinha que ir andando. E eu fui até lá e passei o dia todo orando, a noite toda orando. Na manhã seguinte eu estava orando e estava ficando muito frustrado porque eu continuei orando e orando e orando e orando e os pensamentos estavam me atingindo. O que você fez? Por que saiu de casa? Por que está nessa floresta? Vai para casa. Pensa, você jejuou por 24 horas, está tudo bem. Mas no interior, e é a isso que você tem que ser sensível, eu dizia: não, não está. E eu me lembro que comecei a andar de um lado para o outro e disse: Deus, eu vou ouvir somente a sua voz, pois me disse que se eu me aproximar de você, você se aproxima de mim. E comecei a dizer: brote de dentro da minha alma, brote e me complete totalmente, brote. E de repente o Espírito Santo estava fazendo com que a vida começasse a surgir dentro de mim. É tão difícil descrever. Em minutos comecei a correr para cima e para baixo. Meu Deus, eu te amo tanto! E foi um momento mais incrível da oração. Tá bom? Então eu percebi o que os filhos de Israel disseram em Números 21:17: brote água, ó poço. Todos cantem. Percebi que isso era algo que Deus me pediu para fazer. Sabem, eu tive que cavar, cavar, cavar para chegar a esse poço. Entendem o que estou dizendo? Você vê um reflexo disso com Isaque, o filho de Abraão. Se olharem em Gênesis 26, diz isso aqui: uma grande fome atingiu a terra. Pensem em uma fome, sem chuva, estamos no deserto. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, mas faça o que eu digo, e eu estarei com você e te abençoarei. Agora, pensem nisso. Não desça ao Egito. É uma época de seca. Qual é a maior tentação em tempos de seca? Use o controle remoto. É só olhar as redes sociais. Precisamos de curtidas. Certo? Vou para a minha página. Espero ter pelo menos 100 curtidas no que eu coloquei. Por quê? Porque produz serotonina. Acho que é isso, não é?
e você fica tipo, eu preciso muito disso. Bom, está olhando para o conforto do Egito. Entendem isso? Não é o tempo. Vai querer assistir a 5 horas de ESPN, porque vai se sentir mais vazio do que quando começou. Então não é o tempo de abrir a geladeira 4 vezes em 1 hora, pois a mesma comida que estava lá na terceira vez ainda vai estar lá na quarta vez. É quando começamos desesperadamente a procurar o que o mundo pode nos oferecer em vez de cavar o poço. Porque Deus disse: Eu te abençoarei. Isso foi muito rápido? Não! Porque os filisteus, o mundo havia tapado todos os poços. Sabem o que Isaac teve que fazer? Teve que cavar de novo os poços que o mundo tapou. Sabem, às vezes vivemos neste mundo e simplesmente percebemos um pouco daquela ação filisteia e, de repente, agora estamos um pouco mais secos. O que aconteceu? Nós fechamos um poço? Vamos abrir esses poços. Brote, poço, brote em minha alma, faça-me completo. Entende o que estou dizendo? Agora aqui está Isaac em uma terra estéril. E Deus diz: Não vá ao Egito, eu te abençoarei. Veja o que acontece. Quando Isaac fez a sua safra nesta terra com a fome, naquele ano ele colheu 100 vezes mais grãos do que plantou, porque o Senhor o abençoou. O que aconteceu? Ele abriu os poços. Isso é uma coisa natural. Ele foi capaz de regar aquelas plantas com a água daqueles poços que ele havia cavado de novo, que os filisteus haviam tapado. E agora ele era muito mais abençoado do que se tivesse descido ao Egito. É tão importante que entendamos isso. Muitas vezes eu vi uma colheita tão grande chegar para mim quando eu estava prestes a desistir. Ok? É, 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 é difícil, mas eu sei que você pode se relacionar com isso. Você esteve em seu quarto de oração e ficou tipo, olha, eu já orei por 30 minutos, é o suficiente, mas no fundo você sabe, Deus está dizendo, vai, 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 vai. Está tentando desligar. Está tentando fazer com que um fluxo maior de seu espírito saia de sua vida. É vital manter nossos olhos na alegria que está diante de nós, tá? Foi o que Jesus disse. Quem suportou pela alegria que lhe estava proposta, tá? A alegria produz perseverança. Isaías também disse: com alegria beberemos das águas que nos salvarão. Por que é alegre extrair dos poços? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Agora eu posso ser honesto com vocês? Quando eu era um jovem cristão, costumava ler Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a minha força. Por que a alegria do Senhor é a minha força? Não fazia sentido. Mas então, de repente, comecei a pensar. E este era um termo muito popular quando eu era um jovem cristão. Já ouviu esse termo, a alegria de cozinhar? Tá bom, nós dois já. Então, o que deixa vocês alegres hoje? Eu não sei se usam esse tipo de linguagem, nós usávamos, ouvíamos muito naquela época. E um dia eu pensei, cozinhar não tem alegria. Ele não está falando sobre a alegria de Deus, ele está falando sobre a alegria que recebo ao me relacionar com Deus. Essa é a minha força. Não era estranho eu pensar assim? A alegria de Deus é a minha força. Não fazia sentido, mas agora eu entendi, tá? Agora faz sentido total e completo. E como essa alegria ocorre? Quando mantemos nossos olhos fixos no prêmio colocado diante de nós. E é Jesus. Sim, é o cumprimento das promessas, mas é realmente Jesus. Vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu. Eu nem sei se você era nascido. Acho que era só um bebê naquela época. Estávamos na estrada. As coisas não iam muito bem e eu estava indo em igrejas pequenas com 80, 90 pessoas no início dos anos 90 e era uma batalha. Tudo era uma batalha. Devemos sempre confiar em Deus. No primeiro ano tínhamos US$ 40.000 investidos em nosso ministério para pagar meu salário, sustentar o ministério e 2 crianças e tudo mais, tá? E eu me lembro que um dia eu estava meio cansado e a Lisa estava no supermercado. Nós comíamos muito, muito macarrão e atum naquela época. E ela estava no supermercado e eu me lembro que eu me sentia pesado. Só pesado, tá? Eu senti como se o Espírito Santo bem no fundo dissesse, ouça um louvor. Então eu fui para o sótão, na nossa casinha tinha um sótão e tínhamos um bom som lá. Então eu peguei a fita e coloquei a fita para tocar, ainda não tínhamos CDs. E estávamos no início dos anos 90 e eu me lembro que o louvor era um medley, tá? E eu cantava junto com aquele medley de louvores, tentei dançar e me senti dançando com um chumbo líquido. Eu estava usando toda a minha força para louvar a Deus. E eu me lembro, era um medley de 12 a 14 minutos em uns 5 louvores diferentes. E quando acabou, o Espírito Santo me disse, comece de novo.
Então eu fiz, voltei ao início, comecei de novo. Bom, a primeira música, na segunda vez, eu não sei como descrever, mas eu tive um vislumbre de Jesus no meu espírito. Eu enlouqueci. Arden, eu comecei a correr pela nossa casa, pulando, e eu tinha tanta energia. Enquanto antes eu me sentia pesado, dançando com um chumbo. Agora eu gritava: Jesus, você é incrível! E eu saí correndo, não tinha ninguém em casa. Eu fiquei feliz. Foi durante o dia e os vizinhos podiam me ouvir. E eu gritava alto, tá? Isso durou uns 20 e 30 minutos. Então, quando eu terminei e pensei: ok, está tudo bem. Minha esposa entra com as sacolas do mercado. Ela apenas disse: o que aconteceu enquanto eu estive fora? Ela disse: tá tudo diferente. E eu contei a Lisa o que aconteceu. A Bíblia diz que ele nos dá vestes de louvor. Não diz que são vestes de adoração. Tantas vezes eu vou a uma igreja e eles começam com alguma música de adoração, mas ainda está pesado. E penso, a adoração não vai superar esse peso, louvar vai, porque louvar nos leva totalmente a nos concentrar nele e no que ele fez por nós, tá? É uma declaração. E então é tão importante que percebamos a alegria que extraímos das fontes da salvação. Nestes últimos minutos desta lição, eu quero falar sobre um período do meu segundo deserto, quando eu ainda era um pastor de jovens. Eu me lembro. Lembram daquela dor permanente? Eu estava passando por isso de novo, tá? E foi um pouco antes do nosso pastor fazer o anúncio. O anúncio era: você está indo. Sabem, Deus havia me mostrado um ano ou 18 meses antes: eu vou te mandar para a América. E eu me lembro. Lembram da grama curta, da sujeira e da grama alta? Eu vivi numa dor permanente nos 18 meses seguintes. Eu me lembro que orei 2 vezes mais do que antes. Nossos cultos juvenis, por algum motivo, eram sempre nas noites de terça-feira. E eu me lembro que eu passava de 2 a 4 horas orando pelos cultos. E sabem o motivo? O desespero para eu entrar na presença de Deus, porque eu estava num lugar muito seco. Tantas vezes eu gritei naquela sala: Deus, por favor, mande outro para pregar esta noite. Eu não posso pregar, não tenho nada para dar a essas pessoas. Então eu entrava no culto. O Espírito de Deus caía sobre mim como um cobertor, pregava como um louco. Vimos bruxas sendo salvas, membros de gangues sendo salvos, muitos deles ainda estão no ministério. E eu dizia: nossa, eu sinto que posso, tá? Porque Deus não vai deixá-los passarem pelo meu deserto, tá? Então ele deixou aquela unção vir sobre mim como um cobertor, eu estou dizendo a verdade. Voltando para casa depois do culto jovem, terça-feira à noite, na metade do caminho algo me fazia desanimar e passei por outra dor por mais 7 dias. Então, já estávamos no final dos 18 meses quando realmente ficou difícil. Lembrem-se, é antes da colheita que você é mais atacado. Lembrem-se disso, escreva. O maior ataque contra a sua colheita, que é o cumprimento das promessas, vem sempre antes da manifestação da colheita. Olhem para Davi. Saul estava em um sono profundo. Ele e Abissai foram até lá e Abissai disse: deixe-me matá-lo. E Davi disse: não, esse foi o maior ataque contra Davi, a chance de matar seu líder. E ele passou. Eu me lembro, eu estava tão seco e com muita dor por dentro. E eu me lembro desta noite em particular, quando li o que Paulo disse a Timóteo. As profecias fizeram as promessas que Deus falou para você. Por meio delas, combata o bom combate. Quando estamos no deserto, deixe-me dizer uma coisa: é preciso ler constantemente e falar essas promessas, tá? Fiz isso durante esses 18 meses. Deus, meu tempo está em suas mãos, sabem? Eu amo essa música. Eu estava: Deus, você sabe o tempo todo. Eu pensava: você foi aquele que fez a promessa, eu sei que você vai cumpri-la, eu creio em ti, Senhor. Sabem como eu estava, né? Ficou tão ruim que falar as promessas ou a palavra de Deus não me alimentava mais. Eu me lembro daquela noite em que eu estava sentado na mesma posição, sentado assim. Coloquei minhas mãos sobre o rosto e apenas disse:
Deus, você é fiel, eu sei que você é fiel. Deus, você é fiel, Deus, você é fiel. Alimentava meu espírito enquanto dizia isso. Isso era a única coisa que me ajudou. Vou apenas me concentrar no caráter de Deus. Você é fiel. Vai acontecer tudo o que você disse, você fará acontecer, você é fiel. E foi dentro de uma semana que o meu pastor falou para mim: John, você está indo. Você vai viajar. Ele disse isso para mim. Mas sabem o que foi que eu descobri quando Davi estava na pior parte do seu deserto? Vejam isso foi o que ele disse. Salmos 37, 3. Habitai na terra e alimentai-vos da sua fidelidade. Chegará um momento que, possivelmente, as promessas de Deus não alimentem você, mas o que alimentará você é lembrar-se do caráter daquele que o criou e o chamou. Ele é fiel e vai fazer acontecer. Te vejo na próxima lição. Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 111 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo e vá para messengerx.com.